Bem, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de imprensa que faz o lançamento da terceira edição do Festival Internacional de Guitarra de Amarante. E eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente e agradecer-lhe a presença do município aqui e reconhecer a importância desta sua presença. Cumprimentar o professor Tito e em meu nome e em nome da direção, dar-lhe já os parabéns pelo bom trabalho que tem feito desde a primeira edição e até esta, obviamente, e esperemos que com as próximas edições também se possa fazer esse bom trabalho. Queria também cumprimentar a comunicação social aqui presente e sócios e amigos do CCA. Se bem se recordam, no passado dia 9, nós assinámos aqui nesta sala um protocolo de cooperação entre o Centro Unesco, para a criação do Centro Unesco, entre a Comissão Nacional da Unesco, Portugal, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e o Centro Cultural de Amarante para a criação nesta terra e nesta cidade de um Centro Unesco. E se recordam, na altura, eu tinha falado que o Centro tinha, sobretudo, três dimensões, ou três áreas, se quisermos, três áreas de intervenção e de atuação, todas elas com a mesma importância. A primeira área, que era a dimensão cultural, depois tínhamos uma dimensão social e uma dimensão educativa. E se é verdade que hoje estamos aqui a fazer uma promoção de um evento que é eminentemente cultural, como todos reconhecem, também não é verdade que a dimensão social e educativa do Centro Cultural deve ser relevada, deve ser valorizada, até porque, juntamente com a dimensão cultural que acabei de falar, acabam por corporizar e dar e cimentar até o estatuto de utilidade pública que o Centro Cultural tem desde 1980. Aliás, é engraçado porque mesmo nós aqui no Centro Cultural, muitas vezes até nos esquecemos desse estatuto. Entre nós, esquecemos-nos disso. Mas a verdade é que, e nunca é demais lembrar, até porque é um feito, na minha opinião, qualquer associação deve ter esse objetivo, mas nunca é demais recordar que desde o dia 12 de julho de 90, o Centro Cultural é, efetivamente, uma associação cultural, desportiva e recreativa, com o estatuto de utilidade pública, dada nos termos do Decreto-Lei 460/77, não é uma informação que me interessa muito, mas eu gosto sempre de dizer, de 7 de novembro, e que foi publicada na altura em despacho, em Diário da República, na segunda série, 159, e que foi na altura atribuído pelo Primeiro-Ministro à época, que era o professor Aníbal Cavaco Silva, como sabem, mais tarde foi Presidente da República de Portugal por 2 mandatos. Eu digo isto porque, como eu disse, uma associação como esta e como outras não tem muito mais por que almejar. Quer dizer, o Estatuto de Utilidade Pública é, efetivamente, o máximo que uma associação pode atingir. O que é que isso significa? Muito rapidamente. Significa que o Estado reconhece nesta associação que prossegue interesses gerais e públicos que merecem, da parte da Administração Pública, da Administração Central, o reconhecimento e a declaração de utilidade pública. Ora, e este festival, que estamos aqui hoje a lançar, dentro da dimensão cultural que eu falei, é efetivamente, ou cumpre esse requisito de cimentar essa posição de utilidade pública que efetivamente o Centro tem conseguido manter. E eu falo nisto porque, apesar e vocês concordarão comigo, apesar de saber que estas dimensões que falei, a social e com os projetos sociais que temos, e vocês conhecem da Orquestra Energia, da Fundação DTP, da Dança Nova Geração, com a Fundação Manuel Antônio da Mota, são projetos importantes, mas todos reconhecerão que o Festival Nacional de Guitarra é, em termos de projeção internacional e nacional, da própria cidade e da própria associação, o evento mais importante do ano que nós temos. E, portanto, eu acho que é importante dizer que o Centro parte para este festival com a ideia ou melhor, destina até este festival a um público que gosta sobretudo de música clássica, que gosta de guitarra clássica e que procuramos, no fundo, oferecer às pessoas que nos vão visitar uma mescla entre concertos, masterclasses e também um concurso internacional, que é, de facto, a cereja em cima do bolo. Em face do sucesso da primeira e segunda edições, que de facto foram unanimemente consideradas como bem-sucedidas, eu recordo-me, por exemplo, de grandes nomes da guitarra, o Marcin Dila, por exemplo, polaco, que teve cá, o Baranov da Rússia, que na altura era inédito em Portugal, e nós foi a primeira vez que veio cá e foi um sucesso, mais clássico, mas dentro do clássico era extraordinário. Na segunda edição, ano passado, com o italiano, com o Desiderio, com o Anello, e depois também com o espanhol, o Adriano Del Sal, e este ano acreditamos que o trabalho que fizemos de valorização da guitarra clássica no contexto da cidade e no contexto nacional e internacional leva-nos a crer que o trabalho que fizemos foi efetivamente um trabalho bem feito e bem executado. Como eu disse, o cartaz é novamente muito forte,
Os nomes são realmente conhecidos, o Héctor Scandolera, que está aqui connosco, o Campbell Diamond foi vencedor da edição do ano passado, na principal categoria. Por exemplo, o Amir John, um trio de flamenco, temos um duo Amélis, que é muito conhecido, uma guitarrista espanhola, Sana Prieto, e um grego também muito conceituado, o Morozakis, e depois temos um cubano, que ainda ontem, inclusivamente, saiu na revista Visão, uma pequena nota de imprensa sobre o festival, e ele era a fotografia que estava na revista, portanto é demasiado conhecido. E depois, como dizia o nosso professor Tito, ontem ou anteontem, há uns dias na televisão, falava de uma forma muito engraçada, e eu fixei essa expressão, dizia que havia dois nomes que eram autênticos pedagogos, eram os autênticos Cristianos Ronaldo da guitarra. É o Jan de Peter, da Bélgica, e o Goran Krivokapic, que atuará, penso que no dia 13, aqui nesta sala. E a testar, de certa forma, esta qualidade do cartaz deste ano, está o facto, como vocês devem ter percebido, quem está mais atento à nossa vida associativa, deve ter percebido que efetivamente, ao longo dos últimos 15 dias, sobretudo, ainda hoje, acabaram de me dizer que têm sido na Diário de Notícias, não notícias, mas têm percebido que há um interesse sobre este festival e isso nota-se pela presença que tivemos na SIC Notícias, no programa da manhã com o João Moleira e com a presença do professor Tito também na Antena 2, na Antena 2, sim, na passada segunda-feira, e também na RTP2, no Jornal 2, com o João Fernando Ramos, ainda na semana passada. Inclusivamente, também temos a decorrer neste momento na Antena 2 um spot publicitário que se prolongará até o dia 10 de setembro, a valorizar a cidade, o concelho, a região e, claro, também, obviamente, esta associação e este certame. Também tivemos algumas outras saídas de imprensa interessantes no Jornal de Notícias, no Diário de Notícias. Hoje voltou a sair no Diário de Notícias, a informação já me chegou. Saímos na Visão, saímos na Time Out, edição Porto, de ontem, um artigo até muito bem escrito e muito interessante, considerando este festival entre os 10 melhores do mês em Portugal. E para mim é do ano, mas eu não posso dizer isso assim muito, mas com alguma vaidade, mas é verdade. Inclusivamente também alguns sites mais especializados na área da cultura, como por exemplo o E-Cultura do Ministério da Cultura, no Infocool, na Glam Magazine, que são sites mais técnicos, mais especializados, mas quem está por dentro da área sabe que são sites conceituados, e depois também na imprensa local, nos meios de comunicação, como por exemplo na Tâmega e Sousa, julgo, e na Notícias do Tâmega. Provavelmente terá saído em mais algum jornal, mas eu não desconheço sinceramente, e se comete essa falha é obviamente involuntária. Ainda também a testar a qualidade do festival está um facto que eu acho, e uma nota que eu acho que é muito pertinente e é muito engraçada, porque na verdade reflete ou certifica a qualidade deste evento. O João Almeida, que é o diretor de informação da Antena 2, virá cá de propósito, julgo que no dia 3, no domingo, coordenar pessoalmente a gravação do concerto do Goran Krivokapic. Sim, para mim isto significa duas coisas, essencialmente. Primeiro, a excelência do cartaz e, nomeadamente, a excelência do nome desse artista. Eu sei que a Antena 2 não tem, e a Antena 2, como sabem, é provavelmente uma das melhores rádios da Europa a nível de música clássica, do grupo RTP, mas a RTP2 não tem em acervo digital, na sua coleção, no seu serviço de curadoria, inclusive, não tem a gravação deste artista. Portanto, só por isso também se percebe e justifica a importância do festival pela vinda dele cá, pessoalmente, para coordenar essa gravação. Isso é um ponto. O outro ponto, e aqui falo mais até como Amarantino, nem falo tanto como diretor do centro, falo mais como Amarantino, até seria um certo orgulho, significa que esta sala que nós estamos aqui serve a esse propósito. Significa que tem condições técnicas e acústicas adequadas para que se permite que esse diretor de informação e de conteúdos da Antena 2 venha cá pessoalmente gravar um concerto que será, não tenho dúvidas, posteriormente lançado para todo o mundo, a partir daquela rádio, para um público, como sabem, não é propriamente um público como eu, que sou um leigo em música clássica, estamos a falar de um público que é um público instruído e que tem um ouvido muito apurado, e portanto a Antena 2 confia nesta sala para gravar esse concerto. Eu, como Amarantino, só posso sentir orgulho por ver o nome da cidade se afirmar desta forma tão evidente. E já que falei da Antena 2, eu gostaria também de dizer isto, e passando já à fase dos agradecimentos, gostaria também, obviamente, de lhes agradecer publicamente, porque são nossos parceiros desde a primeira edição do festival e são, de facto, um complemento importante para este evento, porque a Antena 2, como eu já disse atrás, é efetivamente uma das melhores rádios da Europa e é ouvida por todas as pessoas que se interessam por esta área da música clássica, e nomeadamente pela guitarra clássica. Também a revista da ACAP,
que é uma revista musical portuguesa que é especializada em assuntos musicais e também é a nossa parceira desde a primeira edição. Depois, duas empresas interessantes, eu tive cuidado de procurar na internet. Uma empresa norte-americana, é da Dario, que obviamente é a delegação portuguesa, mas é uma empresa norte-americana que fabrica cordas para instrumentos musicais e é também parceira, e está no cartaz, como podem perceber isso, do festival. A própria outra empresa também que chama-se Cremona, que é uma empresa búlgara e é especializada no fabrico de instrumentos musicais e também é nossa parceira. Também queria agradecer à EPABI, que é a Escola Profissional de Artes da Covilhã, porque permitiu que os seus alunos viessem connosco, viessem cá a Amarante, partilhar com os nossos alunos do CCA o palco no dia 6, julgo eu, se não me falha aqui a memória, às 9h30, na Igreja de São Pedro, nesse belíssimo exemplar do barroco português, e que foi recentemente e muito bem restaurado, e portanto também acredito que estejam conjugados todos os fatores para que nesse dia, juntamente com aquele cenário belíssimo e com a qualidade dos nossos alunos e daqueles alunos, acredito que estão correndo as condições para que o espetáculo seja de facto maravilhoso. Por fim, e porque last but not least, como se costuma dizer agora, queria agradecer, obviamente, ao município o apoio que nos tem dado, e é sempre importante sentir que entende que, na verdade, o que está aqui em causa não é a Associação Centro Cultural de Amarante, não sou eu, não é ninguém que faça parte da associação, basicamente o que se pretende aqui é valorizar a cidade e valorizar a região e o país, em último caso, obviamente o país, mas em primeiro lugar a cidade, afirmando sobretudo no panorama nacional e também, por que não dizê-lo, no panorama internacional. Resta-me dizer que tudo faremos, e tudo fizemos, e tudo faremos para poder levar a bom porto, para garantir o sucesso deste festival, e também dizer que se temos a noção, eu pelo menos tenho essa noção, que muito ainda poderemos ter feito para melhorar, sobretudo ao nível do aprofundamento de algumas parcerias que não foram feitas e que já deviam ter sido feitas, nomeadamente com a questão do aprofundamento de relações com o Turismo Porto e Norte. Não explorámos isso convenientemente, por isso é que nem estão em parceria. A Rota do Românico, e aqui abro um parênteses para dizer que a Rota do Românico já não é aquilo que foi em tempos, a política deles terá, mas não é, são contas de outro rosário, mas estou sempre a Rota do Românico. Era importante para nós também pertencer e termos isto associado de algumas formas, que eu tenho ideias para poder também fazer parceria com eles, e outras pessoas também têm aqui dentro, e seria muito interessante e valorizaria muito até a própria visita a Amarante e ao conselho destes artistas que são os chamados Cristianos Ronaldo e os Messis da guitarra, volto a dizer, e era importante também isso. Mas também acredito que, apesar dessas falhas, apesar de termos a noção de que o que interessa, neste caso, em primeiro grau para nós, é valorizar a guitarra em contexto local, em nacional e internacional, temos também a noção muito clara, como eu acabei de dizer, que para além dessa valorização, o que interessa verdadeiramente é a valorização da cidade, questões muito importantes, como sejam a questão da valorização e do território, a parte da valorização turística e a parte da coesão territorial. E aqui é um tema caro ao Centro Cultural, porque nós, desde o dia 9, como sabem, como eu disse atrás, temos a responsabilidade também perante a Unesco, e isso também nos levanta algumas questões que temos que perceber o alcance delas, e julgo que mesmo não sendo esse o objetivo final do festival, não seja só a parte turística, mas também é, e temos essa noção, mas dizer-vos que nunca perdendo, e para terminar, nunca perdendo o foco daquilo que é o Centro Cultural de Amarante e para aquilo que trabalhamos, que são as crianças e os jovens, procurando dar-lhes qualidade de vida, valorizar a sua formação, completá-la de uma forma positiva, e, obviamente, um dia esses jovens serão adultos e poderão serem cidadãos mais disciplinados, mais conscientes, poderem decidir até sobre assuntos da sua vida de uma forma mais informada e exercendo dessa forma uma cidadania que se pretende seja mais completa. Portanto, termino como comecei. Eu agradeço a presença de todos, Sr. Presidente. Acredito que é um prazer tê-lo aqui connosco e valorizar este festival. Ao professor Tito, mais uma vez, aos meios de comunicação social presentes, obrigado, e aos sócios do CCA, já sabem que de 1 a 10 têm que estar aqui presentes. Muito obrigado. Acho que sim. Muito boa tarde a todos. Serei breve, aliás, aqui o Dr. Francisco Laranjeira já disse aquilo que de importante este festival representa aqui para o nosso território, mas permitam-me começar por cumprimentar o Presidente do CCA, o Dr. Francisco Laranjeira, e na sua pessoa cumprimentar os sócios e todos aqueles que fazem a vida do CCA. O professor está aí, Laranjeira, aliás, desde a primeira hora sempre entusiasta destas matérias. Aliás, foi com ele que a primeira vez que eu tomei conhecimento do festival
foi efetivamente ele muito entusiasmado em que posicionar não só o CCA, mas Amarante, não só no panorama nacional, mas também internacional, e eu acho que já o conseguiu, portanto, parabéns por isso. Cumprimentar o diretor artístico, o professor Tito Silva, também desde a primeira hora sempre acompanhou este festival, a senhora vereadora, a engenheira Dalila, toda a comunicação social que marca a presença aqui. Obviamente também um cumprimento para os premiados da primeira edição, que estão aqui connosco. Acho que é sempre importante relembrar aqueles que foram os rostos visíveis no passado e, portanto, e aos demais presentes aqui, um cumprimento especial. Dizer-lhes que para mim é uma honra muito grande estar aqui, obviamente, porque não estamos, aliás, o Dr. Francisco dizia muito bem, explicava a importância que tinha para o CCA, para a região, para o país, mas acima de tudo também para Amarante e para os amarantinos. Quer dizer, a importância que um festival destes que nos dá visibilidade através daquilo que eu costumo dizer da qualidade. Cada vez mais nós, e Amarante tem que se afirmar, e afirmando-se sempre pela qualidade. E este festival realmente é um exemplo claro daquilo que poderá dar a visibilidade da melhor forma ao Concelho de Amarante. E enquadra também naquilo que é a filosofia daquilo que temos vindo a fazer. Reparem que ainda há pouco falava da visão, a visão aqui há uns meses dizia que, num título muito simpático, dizia que Amarante era a nova capital das artes. Isto porque, efetivamente, a Amarante tem apostado muito na área cultural, na área artística e tem feito com que a Amarante ganhe um novo posicionamento e uma nova centralidade aqui na região norte, mas também no país. Temos recebido muitos testemunhos e isto tem a ver, repare, não porque a Câmara não produz arte, mas temos parceiros como o CCA que nos ajudam a alavancar. E é este o espírito que tem que estar aqui subjacente a isto. As entidades trabalharem entre si por forma a podermos alcançar um patamar de notoriedade e diferente. Isto, por exemplo, ainda há pouco falava da Unesco, como sabem, a Amarante fez uma candidatura às cidades criativas da Unesco, aliás, julgo que terá sido a partir daí que também depois vocês fizeram a candidatura também, em que isto alicerçado numa área que é, obviamente, a música, porque temos entidades como o CCA e outras também, são várias as entidades, grupos, enfim, não com a visibilidade seguramente que tem o CCA, mas também tem uma importância aqui para a região e connosco trabalharam e nos permitiram também fazer essa candidatura para o mês que vem, ou daqui por 2 meses, iremos saber o resultado, embora eu não estou muito preocupado com isso, porque o resultado, mais do que saber se vamos fazer parte deste grupo das cidades criativas da Unesco, foi importante o trabalho que se fez entre os parceiros, em que deu para percebermos que também podemos ter força e uma expressão muito grande nesta área artística. Aliás, isso também leva a dizer que, no futuro, como sabem também, eu acredito que Amarante poderá se posicionar cada vez mais, de uma forma cada vez mais forte, nesta área, e por isso é que temos um projeto também ambicioso e que gostaríamos de o levar a efeito, e eu acho que iremos conseguir, que é uma plataforma das artes, não muito longe daqui, mas que também já está a ser pensado, refletido, ainda não deu alguns passos, porque ainda falta a questão da escritura do terreno, mas isso é algo que irá acontecer seguramente dentro em breve. Mas isto para dizer que realmente esta área é uma área para nós, município de Amarante, comigo ou com outra pessoa qualquer, é preciso que se note, isto não tem a ver com as pessoas, tem a ver com a filosofia da própria cidade, tem uma importância capital e, portanto, dar os parabéns ao CCA, pela brilhante ideia que teve há 3 anos de avançar com o festival, que realmente nos posiciona num segmento diferente, mas não só nesta área, mas também em muitas outras, esta vertente social que ainda há pouco falavam, como a Orquestra Geração, em que há aqui também uma iniciativa em conjunto com vários outros parceiros, mas que ajuda uma nova geração, que são o futuro deste país, a ter outras condições para enfrentar, por que não dizer, enfrentar às vezes a adversidade que é dos tempos, que nem sempre são tão simpáticos como aquele que estamos a assistir aqui, às vezes também, que nos obrigam a estar preparados para poder enfrentar. E vocês ajudam a criar cidadãos melhores, porque através da arte levam a que eles estejam muito mais bem preparados,
tanto intelectualmente, em termos como cidadãos, para poder enfrentar os tempos que aí vêm. Da minha parte, dizer-vos que o município de Amarante estará sempre ao vosso lado, como esteve, porque é assim que nós fazemos cidade, é assim que nós fazemos um país melhor e é assim que este país, aos poucos, está a sair daquele ciclo negativo que nos últimos anos se viu mergulhado. E isto também gera economia, isto também gera desenvolvimento, isto também capta novos investimentos. Aliás, dizer-vos que a área cultural, a área artística também atrai novos públicos e novos investimentos. Isso será tema seguramente noutros fóruns para podermos, porque não, até o CCA, lançar o repto para um dia, depois das eleições, desenvolver esta temática para percebermos todos, porque muitas vezes, e permitam-me dizer isso já agora para me calar, mas muitas vezes as pessoas não percebem que instituições como o município ou regiões que apostam num segmento cultural acima da média, que estamos a ajudar a desenvolver também o tecido económico local. As pessoas não percebem isto. E eu posso depois, mais à frente, num fórum de discussão, explicar porquê. Porque, e até com números, para explicar o retorno que muitas vezes isto gera na economia. E, portanto, todo isto para terminar dizendo que o investimento que muitas vezes é feito na cultura, acho que é um bom investimento. E não como alguns apregoam que é um desperdício. Aliás, eu tive o cuidado de dizer que é investimento, não é despesa. É investimento. Eu acredito naquilo que digo e, portanto, por isso é que estou sempre ao lado de instituições como o CCA e outras que promovem desenvolvimento regional. E, portanto, bem-ajam por isso. Muito obrigado. Sim, gostaria antes de mais de agradecer as palavras do Dr. Francisco e do Sr. Presidente. Relativamente à terceira edição do festival, põe-se o seguinte: depois do sucesso da primeira e segunda edição, o que fazer na terceira e a responsabilidade que a cidade tem e que o Centro Cultural tem em relação ao festival. Os números, 10 dias, 8 guitarristas, 100 músicos, 12 mil euros. Estes são números grandes não só em Amarante, não só no país, mas até na Europa. Poucos festivais têm esta dimensão e estes números que Amarante tem. Eu tenho reparado ao longo do tempo que as novas gerações de guitarristas, nas grandes universidades, nos grandes centros, têm atualmente como Amarante como uma referência e é falado o ano todo a possibilidade de vir a Amarante, quem está a Amarante, a experiência que tiveram não só no festival, mas também na cidade. Nós tentamos, então, este ano, ser um bocadinho mais abrangentes nos músicos que escolhemos. Nós no dia 1, que é hoje à noite, vamos ter o concerto dos laureados. Entretanto, tanto o Ettore como o Campbell, depois de ganharem Amarante, já ganharam mais uma série de concursos, continuam no circuito internacional, circuito europeu. No dia seguinte, no dia 2, tentamos fazer um concerto mais virado para a comunidade, ou seja, é mais fácil para quem não é guitarrista ouvir flamenco do que às vezes propriamente para quem é guitarrista. É mais fácil para o público em geral ouvir guitarrista, músico com uma qualidade extrema. Depois, tentamos focar os músicos que trouxemos este ano, tentamos focar os pedagogos no centro da Europa, que é onde se passa muita coisa, não só em termos musicais, mas tentamos focar nas grandes universidades da Alemanha, Bélgica e foram essas. Temos agora o Incrível Capites, que foi especificamente o concerto que o Dr. Francisco disse, que foi uma honra para nós ter entrado em contato connosco, pedir especificamente o repertório com música a tocar e que foi um dos músicos mais brilhantes que já viu a tocar. Posteriormente vamos ter masterclasses, vamos ter concurso e tentamos este ano, como a Amarante tem a sua própria viola, tentamos trazer a viola amarantina também para o festival, ou seja, é de Amarante, então faz sentido projetar a viola no festival, ou seja, de Amarante, eu diria, de Amarante para o mundo. Depois, a EPAVI, fizemos um grande esforço para conseguir ter aqui a EPAVI, muitos desses alunos já estão de férias, fizeram um grande esforço, parte destes alunos vão também participar nas masterclasses e é muito importante para os nossos alunos ter contacto com alunos mais velhos e alunos que estão, eu diria, níveis um bocadinho acima, porque serão mais velhos. Isto vai ser uma experiência interessante e penso que vai ser um concerto muito bom para eles, vai ser uma experiência que fica sempre. Depois, na parte final, temos o Joaquim Cleres, é um dos grandes pedagogos em termos europeus e este ano aconteceu várias vezes em grandes concursos e consegue ter os 3 premiados ser todos alunos dele.
Já aconteceu várias vezes isso. Isso para quem é músico ou para quem é competidor, saber que tem um mestre assim é sinónimo de qualidade. Depois temos o duo Melis, é dos duos em termos europeus com mais pujança, mais projeção. E depois no final vamos tentar acabar com a categoria F e a categoria E, em que temos o prémio mais alto a nível monetário, a nível do país. E pronto, penso que vai ser no final do concerto de Jan Depperter, vamos conseguir ter a casa cheia e penso que vai ser um espetáculo interessante. Para terminar, eu gostaria só de dizer que é importante neste momento, em termos de guitarristas nacionais, Amarante é a capital da guitarra, não só nesta semana, mas um bocadinho ao longo do ano. E é importante uma cidade que não tem uma dimensão muito grande em termos populacional ser uma referência em comparação com outras cidades, e é importante, nós sentimos isso quando as pessoas falam connosco, os próprios guitarristas mais novos têm, Amarante neste momento é a referência deles, e isso é importante que fique e que perdure, que é uma coisa que os vai levar para a vida, vão ficar sempre dos concertos que vinham em Amarante, a experiência que tiverem em Amarante, e posteriormente isso vai ficar, é das coisas que fica. Eu, para não me alongar mais, eu vou chamar o Hector, mas antes gostava de dizer que foi o vencedor da categoria E, até 20 anos, ele é de Nápoles, atualmente estuda com a Aniel Desidério, que foi aqui professor ano passado, depois de estar aqui já ganhou uma série de concursos e é uma das referências em Itália e um bocadinho na Europa, no circuito da guitarra clássica. Eu chamava então o Hector. Seguidamente temos o Campbell, ele é australiano, mas está na Alemanha a estudar, e entretanto já ganhou 4 ou 5 prémios depois de estar aqui. Eu gostaria de reforçar a ideia que para eles não é importante só a parte monetária, mas o facto de estarem num cartaz com esta qualidade, isto fica sempre como currículo e fica sempre para a vida, e é uma coisa que muitos da idade dele é difícil conseguir estar num cartaz com estes nomes. Não só o prémio, mas também o estarem, aparecerem no mesmo cartaz, terem a mesma visibilidade que têm os outros, é bastante importante para eles, isso é uma coisa que fica sempre.
Damos então por terminada, depois iríamos ali para a sala de imprensa, sim, para fazer entrevistas, sim, agora de seguida. Sim. Ok, obrigado a todos.